Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, de Geografia, é uma continuidade da aula passada, tá bom? Nós iniciamos na aula passada a segunda unidade, e nessa segunda unidade estava falando sobre o surgimento das cidades, como elas se deram, como eles demarcaram os primeiros territórios. Hoje nós vamos dar continuidade nesse conteúdo e vamos entender um pouquinho sobre o crescimento dessas cidades. Por que algumas cidades têm mais populações que as outras? Por que existe essa grande diferença do número de pessoas que moram em cada uma delas? Antes da gente iniciar a nossa aula, vocês vão clicar na pausa desse vídeo e vocês vão fazer a leitura do texto no livro das páginas 128 até o Você Sabia da 132, tá? E aí, não se esqueçam de passar o marca-texto em todas as partes importantes, assim como eu já fiz, ó. Se vocês olharem no meu livro, eu já passei em marca-texto em alguma das partes que eu queria conversar com vocês. Depois que vocês fizerem a leitura e passarem o marca-texto, aí vocês dão continuidade nesse vídeo, que aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que vocês leram. Anotem todas as dúvidas que vocês tenham na página da agenda. E amanhã, durante a nossa aula, nós vamos conversar e vamos sanar todas essas dúvidas. Combinado? Então fiquem ligadinhos em tudo que vem por aí, tá bom? Até já! Então, agora que você já leu a apostila e já grifou as partes principais, nós vamos juntos tentar entender sobre esse texto para que amanhã nós possamos conversar, tá bom? Então, vamos lá. Isso é uma continuação, como eu havia falado para vocês posteriormente, da aula passada, tá? Da aula que nós tivemos hoje mais cedo. Além de tudo aquilo que nós conversamos sobre as criações das cidades, nós precisamos entender que nem todas as cidades são iguais. Algumas cidades, ela tem um maior número de população que a outra. No Brasil, a cidade tem tamanhos variados. Enquanto em alguns municípios eu tenho mais de 1 milhão de pessoas, e isso acontece em 17 municípios aqui do Brasil, em um outro extremo da cidade, né, em outro extremo do país, na verdade, nós temos alguns municípios que têm uma população inferior a 2 mil pessoas. Olha só isso, 2 mil pessoas. Dentro do Marquês nós temos 1.000 alunos. Existem cidades que o número de população é inferior ao número de alunos do Marquês. Olha que interessante. Enquanto aqui em São Paulo nós temos milhões de moradores. Se vocês observarem lá na página 128, tem lá 2 exemplos. São 2 exemplos dos menores municípios do nosso país. Um deles fica em São Paulo, que é o Borá. Lá tem 837 habitantes. E o outro fica em Minas, que é a Serra da Saudade. Quando essa foto foi tirada, a Serra da Saudade tinha 815 habitantes em 2017. Mas, em 2018, cerca de um ano depois, eles possuíam somente 786 habitantes. Isso na foto. Já em 2019, a população estimada é de 781 habitantes. Então, essas são 2 cidades que mostram o extremo. Enquanto em São Paulo, vamos exemplificar São Paulo, nós temos milhões de habitantes, essas 2 cidades têm menos de 1.000. Tem um número menor que alunos que o nosso colégio. Nós podemos observar aqui alguns dos municípios que têm mais de 1 milhão de habitantes. Em primeiro lugar, nós temos São Paulo, seguido por Rio de Janeiro, tá? Em Brasília. E nessa tabelinha nós temos os 10 municípios mais populosos do Brasil. Algumas diferenças entre essas cidades não estão apenas na questão da população, elas têm outras questões que as diferenciam, tá? O que são essas outras questões? É a infraestrutura, o que elas têm para nos oferecer, né? E outros serviços, ofertas de educação, melhores empregos. Uma das coisas que ficam muito evidentes são em relação à saúde. Nas pequenas cidades, o atendimento médico se dá a partir de postos de saúde.
A educação lá só tem a educação básica, que vai somente até o ensino médio, como tem no nosso colégio. E os comércios locais, como pequenos mercados, lá não tem essa rede de supermercados como nós temos aqui, tá? Já o que é diferente das grandes cidades? As grandes cidades possuem hospitais. Geralmente as pessoas, quando necessitam de um atendimento especializado das pequenas cidades, elas são transferidas para hospitais de cidades maiores vizinhas. As grandes cidades, além de possuir as escolas de ensino médio, também possuem grandes faculdades e universidades. Então as pessoas tendem a se locomover das pequenas cidades, a se mudar em busca desses recursos, além de grandes centros comerciais, como shopping centers, né, redes de supermercados, alguns benefícios que as pequenas cidades não nos oferecem. Mas o que será que faz uma cidade crescer? Como será que essa cidade se desenvolveu? Como será que essa cidade surgiu? Vocês já ouviram falar em cidades planejadas? Aqui no Brasil, algumas cidades foram planejadas. Então, elas foram desenhadas por arquitetos. Geralmente, essas cidades, as construções, todas previamente planejadas. Um grande exemplo de uma cidade planejada é Brasília. Brasília foi uma cidade planejada. Geralmente, as cidades planejadas, as ruas são planas, tem uma maior organização, tá? Elas se cruzam de forma organizadas e são mais largas. Não é como, por exemplo, São Paulo não foi planejada. Então, nós temos ruas mais estreitas, nós temos ladeiras. Uma característica de cidades planejadas é que as ruas parecem tabuleiros. Na página 130, vocês podem observar a planta da cidade de Goiânia. Olha como é tudo retinha as ruas, os cruzamentos. Goiânia é uma das cidades planejadas, além de Brasília, Belo Horizonte, Palmas e Teresina, tá? Então, uma das grandes características de cidades planejadas é como elas são similares a um tabuleiro de dama ou xadrez, tá? Já as cidades não planejadas, elas tiveram geralmente a origem no período colonial. Nessa época não havia ainda as ruas, né? Não haviam os arruamentos, né? Não eram divididos espaços, não tinham demarcações onde seriam as ruas, onde seria cada casa. Então, quando essas casas surgiram, elas foram surgindo conforme as pessoas foram sentindo a necessidade de construir. Quando se deu a necessidade, né? Quando surgiram os arruamentos, eles não ficaram de forma uniforme, eles não puderam ser retos ou largos. Algumas ruas são mais estreitinhas, outras ruas fazem curvas, né? Curvas mais íngremes do que as outras. Algumas ruas que nós vemos por aí são ruas sem saída por conta da forma que foi organizada essa cidade. Essa cidade não teve um planejamento prévio. Conforme foram construindo, eles foram se adequando às suas necessidades. Se vocês observarem lá no livro de vocês, na página 131, tem uma planta da cidade de Ouro Preto. Ambas as plantas, tanto a de Goiânia como de Ouro Preto, são de 2018. Olhem a diferença da organização dessas ruas. Em Ouro Preto não existe um segmento contínuo. As ruas, elas se cruzam de qualquer forma, são muito curvas. Já por conta disso, por não ter essa organização, esse planejamento. Elas não lembram um tabuleiro de xadrez e essa é uma das características das cidades não planejadas. Alguns exemplos, Ouro Preto, tá? Um dos exemplos. Existe uma curiosidade, que aí isso vocês podem verificar lá na página 132 do livro, sobre algumas cidades que são consideradas cidades fantasmas. Então, ali tem lá, você sabia? As cidades também morrem. Como assim a cidade perdeu a vida?
cidade não é um ser vivo, né? Ela não nasce, ela não cresce, ela não se reproduz, ela não morre. Porém, as cidades, quem traz a vida para as cidades? Os habitantes, o comércio. Pode acontecer que e como acontece, que em algumas cidades, não só no Brasil, mas também em todo o mundo, perderam as suas populações por inúmeros motivos, tá? O que é perder sua população? Sua população foi embora, migrou, procuraram outras moradias. Pode ter sido por guerra, por destruição, devido à erosão, desgastes naturais, desastres também naturais, o término de alguma atividade econômica predominante nessa cidade. Se vocês observarem lá na página 132, tem um exemplo lá da cidade de Ararapira, que atualmente fica no Paraná e que faz divisa com São Paulo. Leiam a história dessa cidade, que é uma história muito curiosa. Ela se tornou uma cidade fantasma por conta da disputa por território. Houve uma disputa entre São Paulo e Paraná e eles queriam saber a quem pertencia essa cidade. Deem uma lidinha para vocês entenderem esse conceito de cidade fantasma. Não se esqueçam de anotar todas as dúvidas que vocês tenham em relação a esse texto. Leiam a apostila, como eu já pedi. E amanhã, na nossa aula online, nós conversaremos mais sobre isso. Se vocês acharem curiosidades e acharem outras cidades fantasmas, tragam pra gente o nome pra gente pesquisar, tá bom? Um beijinho pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau!